informações, tá, em relação a Gustavo Scarpa, né, e em relação ao Johan. Ontem e essa semana aí, na verdade, né, que os dois candidatos, né, o Barcelos e o Melo, entraram em contato com a diretoria do Nottingham Forest. Para quem não sabe, o Gustavo Scarpa tá por empréstimo no Olympiacos da Grécia, né? E ele tá lá, né? Tá lá e ele não tá bem, mas também a informação que se tem é o seguinte, tá? Que o Atlético Mineiro foi lá, tentou negociar com eles, e o Gustavo Scarpa foi definitivo quando ele disse que ele não quer voltar para o Brasil, ele quer continuar na Europa, tá? Então daí o Galo saiu da negociação. A informação que se tem, tá? Daí a informação que se tem é que a gestão Barcelos não entrou ainda em contato. A informação é do Pele Vermelha, inclusive, cara, assim, ó, recomendo vocês, tá? O Pele Vermelha, mesmo ele tomando um posicionamento político lá, ele tá fechado com a atual gestão e tal, mas ele é um cara que traz informações quentes. Então, recomendo vocês lá no Pele Vermelha, lá o cara é muito bom mesmo. Um abraço pro Pele, tá? Quero falar para vocês assim, ó. Diz que o Barcelos não procurou ainda esse cara, tá? E quem fez esse movimento até agora foi a candidatura do Melo. Essa é a informação que a gente tem, tá? E aí eu queria saber de vocês, cara, em relação ao Gustavo Scarpa. Lembrando, a informação é que o Nottingham Forest quer 4 milhões de euros na bagatela. Eles pagaram 7 e querem 4. E aí tem que ver, né? E o valor de mercado do Scarpa é 8, então ele já está desvalorizado. O Nottingham Forest, ele está querendo, na verdade, fazer um brickzão, né? Quem pagar, leva. Só Sim. que eu acho assim, ó, o Scarpa, ele tem um potencial gigante. Ele joga mais ali pelo meio, né? Meio armador, ele não é um cara muito de finalização. Cairia como uma luva no Inter, até porque hoje o Inter só tem o Alan Patrick para jogar naquela posição, né? Sim. Mas assim, o Scarpa, eu não sei o que aconteceu com ele na Europa, que o cara ele caiu de rendimento de forma absurda. Eu não sei se foi a questão da Premier League, que é um jogo muito tático, muito físico, mas aí ele foi para a Grécia, a gente não tem talvez muita referência da Grécia para opinar, mas o Scarpa, ele é um cara que ele jogando o futebol que ele jogou no Palmeiras, ele tem condições de ser seleção brasileira, inclusive, como o Rafael Veiga é hoje, por exemplo. Então, assim, ele disse que quer ficar na Europa, mas, cara, eu não duvido não que nessa próxima janela ele pinte aí no Brasil. Talvez seja aquele movimento mais de empresário para valorizar mais o passe do cara, ver se aparece um time para dar mais dinheiro, enfim. Mas eu acho que ele cairia como uma luva no Inter atual, né? Sendo que a gente não tem muita opção de meio campo hoje. Entendi. Telzinho, diga. Olha, eu acho o Scarpa um ótimo jogador, não conseguiu ter boas mostragens lá na Europa. Foi para a Inglaterra na Premier League, no Nottingham Forest não conseguiu se sair muito bem, foi emprestado para o Olympiacos e vai retornar ao Nottingham Forest. E o Nottingham disse que quer sim vender o jogador, não vai usar, não tem planos. E aí teve essa situação do Galo, entre tudo mais. E aí teve o empresário também dizendo que o Scarpa deixou bem claro que não quer voltar para o Brasil. Mas eu acho, minha opinião, é que o Scarpa, onde se alguém chega lá e oferece um bom projeto, a mesma coisa que fizeram com o Ener Valencia, certo? Chega lá, oferece um bom projeto, tudo certo. Eu não sei se não convence o Scarpa a vir, não. E é um jogador que eu gosto muito. Eu acho que se voltasse para o Brasil ia fazer um estrago como fez quando estava no Palmeiras. É um jogador que eu iria gostar muito de ver no Inter. Beleza. Até para... Pode falar. Desculpa, só o que me preocupa nesse ponto é a falta de perspectiva de competições grandes para o Inter no ano que vem. Cara, exatamente. Se tu tem uma Libertadores, tu vai lá, negocia com o cara, faz um projeto do caramba, tem Libertadores, vamos ser campeão, tricampeão, vai ficar na história do clube. Mas o que o Inter vai ter para apresentar hoje como projeto esportivo para um jogador no nível de Scarpa, por exemplo? Dinheiro, Sim. A gente sabe que o Inter não tem. Projeto esportivo pro ano que vem tá difícil de imaginar, então fica uma situação complicada de negociar, né? Sim. Eu vou dizer para vocês assim, ó, tá? Até para vocês saberem, tá? Dia 5 de janeiro, o Gustavo Scarpa fecha 30 anos, completa 30 anos. E na temporada de 23, 24 agora, ele não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência, tá? E isso, querendo ou não,
barateia, por isso que, por exemplo, pagaram 7, 8, estão querendo vender a 4, tá? Porque desvalorizou. Talvez ele não tenha se adaptado ou tá fazendo alguma função mais tática, enfim, a gente não sabe. Né? Eu, particularmente, eu não... Quem diz que acompanha o campeonato grego aqui é um baita mentiroso, é um mau caráter, para começo de conversa. Só para olhar o Tyson. E olhe lá ainda, tá? E olhe lá. Mas assim, ó, eu digo para vocês, para um jogador de 30 anos, tá? 4 milhões de euros, isso dá 20 milhões de reais. É um investimento? A pergunta para vocês. É uma certeza. A certeza técnica talvez a gente tenha, mas a gente não sabe quanto tempo isso. Vale a pena daqui a pouco fazendo um contrato 3, 4 anos com esse cara? Com um salário de 1 milhão de reais? É essa pergunta que eu faço, sabe? Todo mundo fala, não, eu quero o Scarpa. Cara, o Scarpa ajeita qualquer time, perfeito. Mas agora o custo disso, quando se fala muito aí em questões financeiras, investidores e tal, tá tendo todo esse movimento. Vale a pena, sabe, gastar 4 milhões de euros, 20 milhões de reais, mais 1 milhão de salário que der... Vamos ver quanto é que é o salário do Scarpa. Vamos ver aqui, ó. Salário. O salário do Scarpa hoje, tá? 50... Não pode ser isso. Não, peraí. Tá aqui. Ele ganha 330 mil libras. Dá 2 milhões de reais. 2 milhões e 100 por mês.